continuidade aqui ao nosso estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 101, Lei Complementar número 101, a gente tem o parágrafo 2º do artigo 1º que diz o seguinte: as disposições desta lei complementar obrigam a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Olha, eu já vi questão dizendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela se refere apenas à União. Está errado. Ela se refere apenas aos estados. Está errado. Ela se refere apenas aos municípios. Está errado também. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela mesma diz que esta lei, os dispositivos, as regras que estão previstas nela, se aplicam a todos os entes da federação, seja o município do Rio de Janeiro, seja o estado do Rio de Janeiro, seja, por exemplo, a União, ao governo federal. Então, as disposições, as regras, as normas previstas nesta lei complementar, lembrando que não é uma lei ordinária, ela se obriga tanto à União, se obriga aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E aí, na sequência, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu parágrafo 3º do artigo 1º, ela vai dizer, mas o que é que ela quer dizer quando ela cita a União? O que é que ela quer dizer quando ela cita o Estado ou quando ela cita o município? Ela fala, nas referências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estão compreendidos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e, dentro do Poder Legislativo, abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, o que a gente tem que notar aqui é o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal se aplica à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Anote aí no seu caderno, a todos os entes. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não está adstrita, ela não está limitada, ela não está restringida ao Poder Executivo. Não, o Poder Legislativo, seja uma Câmara Municipal, seja uma Assembleia Legislativa, uma Câmara dos Deputados ou Senado Federal, também esses poderes, esses órgãos, devem observar as regras que estão aqui previstas na Lei 101. Da mesma forma, um TJ, por exemplo, do Acre, um TJ do Espírito Santo, um TJ de São Paulo, de Minas Gerais, um Tribunal de Justiça, que pertence ao Poder Judiciário, também deve observar as regras, as normas que estão previstas aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se a questão disser que o Ministério Público da União, que o Ministério Público de Roraima não deve observar aqui os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a questão está errada. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal diz: nas referências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estão compreendidos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, nestes abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Se alguma questão disser, se alguma questão vir a dizer que os Tribunais de Contas estão fora, né, da regra de observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, está errado. Está totalmente errado. Então, lembre-se que essa lei se aplica a todos os entes, seja União, Estados, Distrito Federal, Estados e municípios. Essa é uma questão muito cobrada em provas de concurso, e que essa lei se aplica a todos os poderes, inclusive os tribunais de contas. Agora, o que é interessante você saber é o seguinte: aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela deixa entender, né, ela nos faz entender, nos faz ter a seguinte interpretação: os tribunais de contas, eles estão dentro do Poder Legislativo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata os tribunais de contas como se eles estivessem dentro do Poder Legislativo, apesar de que a Constituição Federal, as constituições dos estados, as leis orgânicas desses órgãos são muito claros no sentido de que eles não pertencem a qualquer poder. Mas por que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz isso? Que o Tribunal de Contas, seja do Estado, ou talvez o TCU, que é o da União, o Tribunal de Contas da União, ou até mesmo o TCM, como por exemplo do município de São Paulo, estaria dentro do Poder Legislativo. Isso é para efeitos fiscais apenas. Então lembre-se, se uma questão vier dizer assim para você que o Tribunal de Contas, de modo vago, pertence ao Poder Legislativo, está equivocado. A princípio, não. Agora, para fins de responsabilidade fiscal, sim. Aí você vai dizer que a resposta está correta. Por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela coloca o Tribunal de Contas como estando ali abarcado pelo Poder Legislativo, ok? Então, via de regra, a gente tem que saber o básico, arroz e feijão. O Tribunal de Contas não pertence a qualquer poder legislativo. Não existe essa de dizer que o Tribunal de Contas de Minas Gerais pertence à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não, não é um braço, não é uma perna, não é um órgão, ok? Não faz parte de um corpo todo. Mas para fins de responsabilidade fiscal, para fins de gestão fiscal, sim, podemos considerar que o Tribunal de Contas ele pertence ao Poder Legislativo.
Bom, então feito isso, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo do parágrafo terceiro. A lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte, olha, quando eu me referir, né, quando eu fizer alusão à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, também está compreendido as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Então, o que a gente tem que saber aqui é o seguinte, a gente tem toda uma divisão do aparato da administração pública. Se você estudar lá no direito, for lá no direito administrativo, você vai ver que, por exemplo, a gente pode dividir a administração pública como direta e indireta. Geralmente, a administração pública indireta, a gente diz, né, essa classificação, ela se refere a autarquias, se você quiser anotar aí, a até mesmo fundações, a administração direta se refere a empresas públicas e sociedades de economia mista. Todo o resto é a administração direta. Então, por exemplo, eu não disse Tribunal de Justiça. Se eu não disse Tribunal de Justiça quando eu estava me referindo à administração direta, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, São Paulo, do Espírito Santo, da Bahia, TJBA, eles só podem fazer parte aqui da administração direta. Então, quando a lei de responsabilidade fiscal ela faz referência, ela faz alusão, ela cita a União, os estados, os municípios ao longo do corpo do texto, ela também está se referindo aqui a essa divisão em termos de administração pública, em termos de direito administrativo, ok? Então, vou ficar atento a isso. E um detalhe muito importante agora que eu vou falar. Quando a lei de responsabilidade fiscal ela cita as empresas estatais, ela não está se referindo a todas as empresas estatais, mas tão somente as empresas estatais dependentes. Então você vai riscar aí de vermelho, vermelho sangue no seu material, que a lei de responsabilidade fiscal ela apenas trata das empresas estatais dependentes. É necessário que você tenha esse adjetivo dependentes, porque senão você vai abarcar as empresas estatais independentes e empresas estatais dependentes. E a lei de responsabilidade fiscal, ela apenas trata daquelas empresas estatais que são dependentes e não das independentes. Então, risca isso daí no seu material, porque é fundamental você saber isso e é questão de prova, ok? Então, fique atento a esse detalhe. Mas qual a diferença entre empresas estatais dependentes e empresas estatais independentes? A gente vai estudar isso mais a fundo logo, logo. Além disso, no parágrafo 3º do artigo 1º, a gente tem, nas referências a estados, entende-se considerado o Distrito Federal. Essa é uma questão um pouco tormentosa, espinhosa, porque o Distrito Federal ele não é um estado. O Distrito Federal, se você for lá na Constituição Federal, vai ver que ele tem funções, às vezes, de estado, tem, às vezes, funções de município, como se fosse ali um regime híbrido. No entanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela considera o Distrito Federal, as regras que são aplicáveis aos estados serão aplicáveis ao Distrito Federal. Então aqui, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela meio que equipara o Distrito Federal aos estados em termos de gestão fiscal. E quando eu digo em termos de gestão fiscal, é em termos de normas de finanças públicas que a gente vai estudar mais abaixo, quais são cada uma dessas normas. Então é importante você memorizar isso, que o Distrito Federal ele é sim tratado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ele é tratado equiparado a um Estado. Então é como se o Distrito Federal fosse equiparado ao Estado do Maranhão, ou ali talvez Tocantins, e coisas do tipo. Além disso, no parágrafo 3º do artigo 1º, a gente tem o seguinte. Nas referências a tribunais de contas estão incluídos Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos municípios e Tribunal de Contas do município. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando a Lei de Responsabilidade Fiscal ela fizer referência a Tribunal de Contas de modo vago, então ela está se referindo a TCU, a TCS, a TCMs, pouco importa o Tribunal de Contas de qual ente ele pertença, porque é o que está dizendo aqui. Nas referências a tribunais de contas estão incluídos o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, que é o TCE, e quando houver, tribunais de contas dos municípios e tribunais de contas do município. Ou seja, quando determinado município ou determinado estado, quando eles detiverem um desses dois tipos, porque a gente vai ver que isso é diferente. Nem sempre a gente vai ter um TCM, né? Por exemplo, só existem hoje 2 TCMs, que são órgãos municipais, M de municipal, Tribunal de Contas do município de São Paulo e Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então, a gente não tem, por exemplo, Tribunal de Contas do município de Salvador, né? Não existe. Por isso que a lei diz, e quando houver, porque é somente quando houver. Bom, dando continuidade aí na nossa aula, a gente chega finalmente ao artigo 2º da Lei 101, que diz, para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal agora, ela vai definir algumas coisas, porque às vezes ela cita algumas coisas, e aí você fica perdido, mas que coisa é essa? Ela define logo de cara aqui no começo dela, ela diz, para os efeitos
dessa lei complementar entende-se como ente da federação. O que é ente da federação? Ela diz a União, cada estado, o Distrito Federal e cada município, pois lembre-se que esta é uma lei nacional. Então, quando ela diz ente da federação, ela está se referindo de modo vago a qualquer um desses entes que a gente tem. A União, pode ser o estado de São Paulo, estado do Rio, estado de Mato Grosso, por exemplo, Goiás, por que não? Então, a gente tem aí a definição de ente da federação. A lei de responsabilidade fiscal, ela traz a definição de ente da federação? Traz. Pode ser uma questão que te perguntem, uma questão de múltipla escolha objetiva, pode perguntar. A lei de responsabilidade fiscal, ela traz a definição de ente da federação? Traz sim, tá aí, acabamos de ver. Agora a gente também tem o seguinte, para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como empresa controlada. A gente acabou de ver lá em cima, empresa estatal dependente, mas agora a gente está estudando o quê? Empresa controlada. A lei de responsabilidade fiscal, ela traz uma definição do que vem a ser a empresa controlada. Ela diz: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente a ente da federação. E aí você pode estar perdido falando, não entendi, bulhufas. O que ela está dizendo com isso aqui? Quando ela fala maioria do capital social com direito a voto, é o seguinte: pense que uma empresa qualquer, não estou me referindo a empresa específica, uma empresa qualquer, ela é de vários sócios, né? Então você tem ali vários donos. E qual é a prova que uma pessoa é dona de uma empresa? Ela tem ali um título que é como se fosse uma ação ou até mesmo uma cota, como se a empresa fosse dividida em vários pedacinhos e cada pedacinho é um título que pode ser chamado de uma ação, pode ser chamado esse título de uma cota, e aí a empresa ela é controlada porque tem o quê? A maior parte desses pedacinhos, que são as cotas ou as ações. E por que está falando aqui com a questão de direito a voto? Porque como você tem empresa constituída por vários donos, eles têm que votar para determinadas ações, para definir quem ganhou na votação e falar, nós vamos fazer o quê? O que A sugeriu ou o que B sugeriu? E aí você tem uma votação. Então, a gente também tem aqui os entes da federação, seja União, os estados, Distrito Federal e município, atuando como se fossem sócios de empresa, como se eles fossem donos de empresas. E aí, quando o ente da federação, seja um município, um estado, ou União, Distrito Federal, quando ele detiver a maior parte dessa empresa, né, a gente chama de empresa controlada. Agora, existem as ações que vão dar direito a votar e existem muitas vezes ações que não vão dar direito a votar. Para votar mesmo? Para que votar mesmo? Para definir qual o rumo da empresa, o que vai ser feito na empresa. Então, é assim que se delibera, né? Os donos, os sócios ou os cotistas, eles se reúnem e fazem uma votação para dizer, nós vamos seguir por esse caminho, nós vamos seguir por aquele caminho nessa decisão. E aí existem títulos, ações ou cotas, como eu disse, que são as pequenas partes das empresas que dão direito a voto. Existem aqueles que não dão direito a voto. Mas estamos aqui nos referindo apenas àquele capital social, ou seja, o total dessas ações é chamado de capital social, vamos dizer assim, né, em termos leigos, para ficar mais fácil de compreender. Então, a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte: a empresa controlada é aquela sociedade, aquela organização cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente a ente da federação. Não necessariamente diretamente. Se eu for lá no título e conferir a quem pertence aqui essa ação, está escrito lá município de São Paulo. Não, às vezes está outra empresa que é dona daquele título e quem é dona daquela empresa? O município de São Paulo. Por isso que é indiretamente. Então é por isso que o capital social com direito a voto, não é qualquer capital social, porque, como eu disse, existem ações, existem títulos que não dão direito a voto nessas assembleias, digamos assim, nessas reuniões. Bom, então na sequência a lei de responsabilidade fiscal, ela trata da empresa estatal dependente. Ela diz o quê? É a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Esses dois incisos aqui, pessoal, do artigo 2º, perdão, são fundamentais. É fundamental memorizar isso daqui. Primeiro, que a gente tem que toda empresa estatal dependente, ela parte do pressuposto de ser uma empresa controlada. E a gente já sabe que é uma empresa controlada. O que é uma empresa controlada? Uma empresa controlada é quando o ente da federação, ele detém o que ali? A maioria do capital social com direito ao voto, ou seja, a maioria das ações, a maioria das cotas, né, que aí ele vai poder determinar o rumo, porque ele tem mais votos na hora de decidir.
na hora que eles fizerem a assembleia e reunião, ele vai poder dizer, eu quero ir por esse caminho, eu quero ir por aquele outro caminho. Então, toda empresa estatal dependente, ela é uma empresa controlada. Está aqui na definição da Lei 101, empresa estatal dependente, empresa controlada, então pronto. É a primeira questão que você tem que saber, se aparecer ali a resposta é que sim, toda empresa estatal dependente é empresa controlada. Mas o que mais? Além de ser controlada, a gente tem a seguinte definição. Essa empresa controlada ela vai receber do ente controlador, seja ele município, estado ou união, recursos financeiros, dinheiro, din-din. Sim, essa empresa estatal dependente, que ela é controlada pelo ente, ela vai receber dinheiro, recursos. E aí a lei diz, para quê? Para que ele vai usar esses recursos, essa empresa estatal dependente? Ela fala para poder fazer o quê? O pagamento de despesas com funcionários, ou seja, pagamento de despesas com o pessoal, ou até mesmo para custear, para fazer frente, né, a outras despesas em caráter geral, ou despesas de capital, excluídos das despesas de capital, aqueles recursos provenientes de aumento de participação acionária. Aí você pode falar, não entendi bulhufas, não entendi nada. Vamos por partes, vamos devagar. Bom, o primeiro ponto é que eu já sei que toda empresa estatal dependente ela é uma empresa controlada. Significa que o município do Rio de Janeiro ele detém a maior parte das ações e ele pode definir os rumos que essa empresa estatal ela vai levar. O segundo ponto é que essa empresa estatal dependente, se ela é dependente de alguém. Ela é dependente de quem? Do ente que a controla, seja o município, estado ou união. Para quê? Para receber dinheiro, para quê? Para fazer frente a despesas, gastos com folha de pagamento de funcionários, que ele fala despesas com pessoal, ou qualquer outro tipo de custeio em geral, né? Não precisa ser necessariamente despesas com funcionários, pode ter que fazer uma reforma no prédio, essa empresa estatal dependente, e aí ela vai receber dinheiro desse ente que a controla, que tem maior capital social, e aí ela vai fazer a sua reforma. Ou qualquer outro tipo de despeio em termos de despesa de custeio de capital. O que é capital? Geralmente a gente utiliza esse termo quando a gente está se referindo a investimentos, porque nem todo custeio é para investimento. Quando eu estou me referindo aqui a uma reforma que eu vou fazer no prédio, sim, é uma despesa, um custeio ali em termos de capital, né, que a gente está investindo. Mas às vezes nem toda despesa é de capital. Quando você paga folha ali de pagamento dos funcionários, isso não é um investimento. O dinheiro não está ficando ali na empresa, né? Você não está ali fazendo uma medida transformadora nessa empresa. Agora, se essa empresa receber dinheiro para aumento de participação acionária, isso daí não vai ser considerado como despesa de capital. É o que está dizendo aqui a questão. Então, a empresa ela pode receber recursos para aumento da participação acionária. O município de São Paulo quer aumentar a sua participação acionária, quer ficar ainda mais dono, né, daquela empresa estatal dependente, portanto, ele tem que injetar dinheiro ali no cofre, ali no caixa dessa empresa estatal. Mas esse dinheiro não vai ser considerado em termos de que despesas de capital, porque a lei diz excluídos, no último caso, quando está se referindo a de capital, aqueles recursos provenientes de aumento de participação acionária. Então, você tem que se lembrar disso. A empresa estatal dependente, ela depende do ente que a controla para poder o quê? Pagar, às vezes, despesa com pessoal, custeio em geral, ou até mesmo despesas de capital, são aquelas despesas de investimento. Anota isso daí, tá bom? Bom, então eu posso te perguntar o seguinte. Toda empresa estatal dependente é uma empresa controlada? É sim, tá ali na definição que a gente acabou de ver. Toda empresa controlada, ela é dependente? Não. Existem empresas controladas que não são dependentes do ente que a controla. Ela tem recursos próprios, ela não depende do ente que a controla. Então, cuidado com esse trocadilho aí. É muito cobrado em prova essa questão de toda empresa estatal controlada, ela é dependente? Não, não é não. Existem as empresas controladas que são independentes, mas toda empresa estatal dependente em que o ente da federação põe dinheiro, ele quer controlar aquela empresa. E aí sim. Então, a empresa estatal dependente, ela é necessariamente uma empresa controlada, tá bom? Vamos ficar atento a esse detalhe. Na sequência, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai dizer o que é receita corrente líquida. Receita é dinheiro, vamos entender isso. Receita é dinheiro que o ente está arrecadando, pode ser por meio de tributos, quando ele cobra dos seus contribuintes. Ela diz assim, no seu parágrafo 2º, inciso 4º, acompanha aí. Diz o seguinte, para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como receita corrente líquida o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos alguns elementos que a gente tem do elemento A, B e C.
Bom, então vamos por partes. Primeiro, receita a gente já sabe que é dinheiro, porque qualquer ente da federação, seja município, estado, União, Distrito Federal, precisa de dinheiro para sobreviver, né? Para custear ali as escolas públicas, fazer obras, comprar vacinas, etc. Mas por que eles chamam de receita corrente líquida? Isso porque existe na administração pública, aqui quando a gente está estudando a questão das receitas no direito financeiro, diversas classificações, categorias, rótulos, tipos de receitas. Então, a primeira coisa aqui é que a gente está estudando uma receita corrente. Existe outro tipo? Sim, existem as receitas de capital que a gente vai ver em uma outra oportunidade. Mas, no momento, a gente está estudando as receitas correntes. E por que ele diz líquida, afinal de contas? Se ele diz líquida, é porque a gente pode pensar que existem as receitas brutas. É como o seu salário. Quando, por exemplo, você olha o seu contra-cheque, está lá, pago R$ 3.000. Mas aí na sequência você tem o quê? Deduções, abatimentos. Você não recebe aqueles R$ 3.000. Você paga imposto de renda, você paga contribuição previdenciária. Então essa é a diferença entre os termos bruto e líquido. Então se eu estou falando que é uma receita corrente líquida, a gente vai ver que é uma receita que ela é deduzida de outras coisas. Por isso que eu chamo de receita corrente líquida. Que ela é o quê? É a soma, é o somatório de vários tipos de receitas. Então, nós temos quais tipos de receitas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal? Nós temos receitas tributárias, nós temos receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas industriais, receitas agropecuárias, receitas de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos alguns elementos. Então, a questão pode perguntar: na receita corrente líquida entram as receitas patrimoniais? Entram sim. Mas o que é receita patrimonial? A gente vai ver mais à frente. Calma, vamos simplesmente aqui memorizar o somatório da nossa receita corrente líquida. A questão pode perguntar: na receita corrente líquida não entram as receitas de serviços? Errado, entram sim. Está aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 2º, no inciso 4º. A questão pode dizer, por exemplo, na receita corrente líquida de um município, por exemplo, do município de Ouro Preto, digamos assim, em Minas Gerais, não vão entrar as receitas agropecuárias. Vão sim, está ali na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esta é a composição, digamos assim, da minha receita corrente líquida, da receita corrente líquida do município, de um estado, da União, do Distrito Federal e por aí vai. Agora, da nossa receita corrente, para que ela seja uma receita corrente líquida, a gente tem que deduzir algumas coisas. Lembra que eu acabei de explicar a questão do bruto e líquido, dos dois termos, a diferença entre esses dois termos? E a Lei de Responsabilidade Fiscal vai dizer: na União, quando a gente estiver tratando da receita corrente líquida na União, a gente vai deduzir o quê? Os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional legal e as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1º e no inciso 2º do artigo 95 e no artigo 239 da Constituição. Então, peraí, vamos com calma. Na receita corrente líquida da União, nem tudo vai ficar para ela, tanto é que é chamado o quê? De líquida. Por quê? Porque a gente vai deduzir, vai abater algumas coisas, que é o quê? Primeiro, aqueles valores que a União vai transferir para os estados e municípios por conta de uma determinação constitucional. O que é isso? A Constituição Federal, se você for lá conferir, ela diz: a União tem que entregar tantos por cento da receita tal para os estados. A União tem que entregar tantos por cento da receita que ela arrecadar para os municípios. Ela não pode ficar com certas receitas. Por mais que a União ela recolha, né, ela receba muitos dinheiros de vários tipos, a Constituição Federal ela determina que em certos casos a União repasse quantias, dinheiros, receitas para os estados, para os municípios. É por isso que a União tem uma receita corrente líquida e não bruta. Então, da sua receita corrente bruta, digamos assim, a União ela vai deduzir algumas coisas para atingir a sua receita corrente líquida, que é aquilo que realmente vai ficar com a União, né? Estou citando aqui um exemplo. Então, no caso da União, ela vai ter que abater o que? Deduzir os valores que ela transferiu aos estados e aos municípios por conta de uma regra prevista na Constituição Federal ou de uma regra prevista em uma lei. Tanto é assim que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz ou legal, por determinação legal, ou seja, por determinação de uma lei. Não é apenas a Constituição Federal que diz quais recursos que a União vai ter que repassar para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Uma lei mesmo pode dizer quais dinheiros a União ela deve repassar para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Então, se a prova disser que na receita corrente líquida da União
na receita corrente líquida da União. Atenção agora, somente serão deduzidos os valores transferidos a estados e municípios por determinação constitucional. Está errado. É tanto por determinação constitucional quanto por determinação prevista em uma lei. Então fique atento a esse detalhe, ok? E além disso, a União ainda tem que abater outras coisas, tem que deduzir da sua receita corrente bruta outras coisas para chegar na sua receita corrente líquida, que é o quê? Ele diz as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1º e no inciso 2º do artigo 195 e no artigo 239 da Constituição. Vale a pena você clicar, eu não vou aqui adentrar nisso para a gente não perder muito tempo, mas vale a pena você clicar e conferir o que é isso daí, essa linha A do inciso 1º, anotar ali na sua lei impressa. Lembra que eu sugeri que vocês imprimissem essa lei por completo? Anotar o que essa linha A no inciso 1 primeiro diz e no inciso 2º do artigo 195 e também no artigo 239 da Constituição, ok? Vale a pena vocês fazerem essa anotação. Agora, para que os estados, o estado, por exemplo, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, ele saiba qual é a sua receita corrente líquida, ele deve, primeiramente, da sua receita corrente bruta, deduzir, abater aquelas parcelas, aqueles dinheiros que foram entregues aos municípios por determinação constitucional. Então perceba aqui o seguinte, quando a gente trata dos recursos da União, quando a gente está querendo saber qual a receita corrente líquida da União, a gente tem que deduzir, a gente tem que abater aqueles dinheiros, aquelas receitas que foram transferidas pela União para os outros entes da Federação por determinação da Constituição Federal, por determinação constitucional ou por determinação de uma lei, por determinação legal. Não, é somente por determinação constitucional, somente por uma norma da Constituição que vai dizer quais parcelas os estados têm que entregar aos municípios. Então não temos aqui por determinação constitucional ou legal. Cuidado, hein? É muito comum questões colocarem lá para fazer as pessoas errarem, né? Por determinação constitucional ou legal. Não, não, não. Determinação constitucional ou legal é somente no caso da União. No caso dos estados, anote aí de vermelho. Somente por determinação constitucional. Então, os estados, para saberem quais são suas receitas correntes líquidas respectivas, eles devem deduzir, abater o quê? Aquelas parcelas, aqueles dinheiros, aquelas receitas que eles entregaram aos municípios por determinação constitucional. Agora, além dessas duas diferenças que a gente viu, né, no caso da União e do Estado, o que eles têm que abater para chegar ali na sua receita corrente líquida, além disso, a gente tem outras coisas que deverão ser deduzidas de União, Estados e municípios, que é justamente o que a gente vê aí na linha C, que diz o seguinte: na União, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Bom, vamos entender isso aí. Quando, por exemplo, a União ela tem servidores públicos, funcionários, ou o Estado, ou o município tem servidores, a União ou os estados e municípios, elas ficam encarregadas, digamos assim, de reter uma parcela de dinheiro que seria entregue aos servidores, aos funcionários, para a questão do custeio do sistema de previdência e assistência social. Ou seja, quando eles forem aposentar ou quando precisarem de algum apoio da União, do Estado, do município, tem que ter ali um dinheirinho que não reserva, né? Tem que ter um dinheiro na reserva. Então, esse dinheiro que a União, o Estado, o município segura da remuneração dos seus funcionários públicos não é dos entes. Não é dos entes, não. Ele retém o quê? Para simplesmente poder ficar ali na minha caixinha de reserva, para justamente quando esses funcionários poderem aposentar, a União ter dinheiro, ou o Estado, o município, para poder custear ali a aposentadoria, por exemplo, dessas pessoas. Então, não pertence à União, ao Estado ou município esse dinheiro que ela retém. Então, por isso é que ela tem que abater, deduzir da receita que ela ficou, esse dinheiro que vai custear o quê? O sistema de previdência e assistência social. Então, de todos os índices, a gente tem que abater esse dinheiro aí, que vai o quê? Essa contribuição dos servidores, porque é eles que estão contribuindo para o custeio do sistema de previdência e assistência social deles. E além do mais, de todos os entes da Federação da União, dos Estados e Municípios, a gente também tem que abater o quê? Eles têm que abater essas receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada aqui nesse parágrafo 9º do artigo, parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: para fins de aposentadoria será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição
entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social e destes, entre si, é observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Eu não vou entrar nisso aqui para ficar muito confuso não, mas muitas vezes ela trabalha numa empresa privada e ela está ali sobre o regime geral de previdência social e depois ela muda para um órgão público e aí muda o regime de previdência próprio, fica uma coisa diferente e aí você tem que conferir essa questão das contribuições que essa pessoa fez. Mas isso aqui não é muito cobrado em prova não, é só para vocês terem uma noção de que há outras deduções a serem feitas nas receitas correntes brutas dos entes da federação para se obter as respectivas receitas correntes líquidas. Dando sequência ao nosso estudo, a gente tem no parágrafo 1º que diz o seguinte, parágrafo 1º do artigo 2º, serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Essa Lei Complementar número 87 é conhecida como Lei Candir, é uma lei que trata de um tributo específico que é o ICMS. Então, se você quiser fazer a anotação aí rapidamente, né, que é uma lei que trata do quê? Do ICMS. Então, a lei de responsabilidade fiscal diz que vai ser computado, vai ser considerado no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência dessas regras que estão previstas aí na Lei Candir. Agora, se você quiser, você também pode dar uma olhada nessa questão do fundo previsto pelo artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Não cai muito em questão não, mas vale a pena você clicar só para você fazer a anotação do que é que diz esse dispositivo da Constituição. Por fim, a gente diz o seguinte, esse dispositivo despenca em questões de múltipla escolha de provas de concurso. Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 19º. O que acontece? A União, muitas vezes, ela entrega dinheiro, receitas, né? Ela faz transferências, repasses, para esses caras que estão sendo citados aqui no parágrafo 2º. Quem são esses caras? Distrito Federal, Estado do Amapá e Estado de Roraima. Tá vendo? Os recursos recebidos da União para atendimento das despesas com o pessoal. Basicamente é isso. Se você for lá conferir o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 19, você vai conferir justamente isso daí. Se você for lá no artigo 19, né? Vamos conferir aqui o artigo 19, inciso 5º, parágrafo 1º, o que diz ele, só para ficar mais claro para vocês, né? Para vocês não ficarem tão perdidos. Diz assim, despesa com o pessoal do Distrito Federal e dos estados da Amapá e Roraima. Então foi justamente aquilo que eu citei mais acima. A União, ela às vezes faz repasses de dinheiros para justamente esses caras custearem a sua folha de pagamento de servidores, funcionários públicos, mas não vai ser computado na receita corrente líquida do DF, do Distrito Federal, esses recursos que ele recebeu da União. Não vai ser, hein? Cuidado, se a questão disser, o Distrito Federal no cálculo da sua receita corrente líquida tem que considerar os recursos que o Distrito Federal recebeu da União para custear a sua folha de pagamento de pessoal. Tá errado, tá errado. Da mesma forma, os estados da Amapá e Roraima não irão computar na sua receita corrente líquida esse dinheiro que eles receberam da União para fazer o custeio aí, fazer frente às despesas com folha de pessoal. Por fim, a gente tem o parágrafo 3º que diz: a receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Isso daqui é fundamental memorizar. Coloca aí vermelho sangue nas suas anotações, hein? Isso cai muito em prova de concurso. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que a lei está dizendo aqui? Ela está dizendo como é que eu vou calcular essa receita corrente líquida, né? Ela é considerada um mês, semanal, bimestral, trimestral? Como é que é feito esse cálculo, afinal de contas? Ela diz o seguinte, se agora a gente está no mês de junho, a gente vai considerar a receita corrente líquida que foi arrecadada neste mês e nos meses anteriores. Quais são os meses anteriores a junho que eu estou? É só eu fazer a conta. Eu tive ali maio, abril, março, fevereiro, janeiro, dezembro do outro ano, novembro, outubro, e assim vai. Agora, o que é que a gente tem que contabilizar? É no mês em referência, no mês em que estamos, para saber receita corrente líquida agora de junho, né? Vamos supor que estamos em junho. E além disso, a gente tem que somar o quê? Aquelas receitas que foram arrecadadas, que já foram arrecadadas pelo município nos 11 meses anteriores. O que é que a questão de múltipla escolha, a questão da prova objetiva, geralmente faz para te confundir? Ele diz nos 12 meses anteriores. Não. Não é nos 12 meses anteriores, não. É no mês em referência, no mês em que estamos e nos 11 anteriores. Porque se pegássemos no mês em referência e nos 12 anteriores, teríamos 13 meses. Não. E a conta é feita o quê? No mês em referência com os meses anteriores. E também devemos excluir o quê? As duplicidades.
Porque às vezes há receitas que foram arrecadadas e que contabilmente, ali em termos contábeis, ela foi registrada mais de uma vez. Então a gente deve o quê? Excluir o quê? As duplicidades, para que a gente não tenha uma receita corrente líquida falsa, equivocada. Então, é assim que se calcula a receita corrente líquida e que você vai levar para a sua prova. A receita corrente líquida, ela é apurada como? A gente vai pegar as receitas que foram arrecadadas no mês em que estamos, que é o mês em referência, né? Quanto é que foi que arrecadou de receita esse ente da federação? Esse município de São Gonçalo, quanto foi que ele arrecadou? Então, nós vamos pegar a receita que foi arrecadada nesse mês e vamos somar com todas as receitas que foram somadas, o quê? Nos meses anteriores. Agora, eu estou falando de receita corrente bruta ou estou falando de receita corrente líquida? Estou falando de receita corrente líquida. Então, eu devo lembrar de deduzir todas aquelas questões que eu falei por determinação constitucional, por determinação legal, despesas, outras despesas, como, por exemplo, com relacionadas ao sistema de previdência, assistência social, ok? Vamos ficar atentos a esse detalhe. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim do estudo do capítulo 1º das disposições preliminares da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai dar continuidade a esse estudo e não se esqueça de se inscrever no caderno de prova e de seguir o caderno de prova em todas as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!